Eu queria saber um pouco da sua história, porque a primeira frase que tem no seu Instagram é advogado aposentado. Exato. Qual que é a história do advogado aposentado? O que você fez ao longo desses, cara, tantos anos de carreira que você teve na advocacia, que você não largou totalmente, né? É a sua essência, né? Você ama isso. Mas o que você fez de história e que levou você a falar, agora é minha vez? Porque você ajudou tanta gente a fazer os próprios negócios, né? Eu dei baixa no OAB, então profissionalmente eu não advogo. Eu gosto do assunto, eu sou um tarado por M&A, eu gosto dessas coisas e de vez em quando eu ajudo como um conselheiro, como um consigliere. E por essa mudança, eu acho que tem mais a ver com o Papai do Céu do que com o Rodrigo, porque a história da ProSolute é uma história que aconteceu por acaso. Então, de eu ajudar uma família a vender um processo e ninguém quis comprar porque o valor do cheque era baixo. E eram, enfim, mais de R$1 milhão. E eu falei, bom... Baixo para as empresas que você... Falou, pô, não quero fazer cheque abaixo de 10, 20, 50 milhões. Eu falei, boy, esse é pequeno para você, não é pequeno para mim. Reuni uns amigos, comprei. E o segundo pensamento que eu tive, falou, olha, de onde saiu esse processo, devem ter outros. E entendi que havia um mercado grande, desatendido. E aí tem os porquês disso, mas resumindo, as pessoas são poucos players que tem no mercado, quando eles atuam, eles têm que captar muito dinheiro, eles têm que alocar muito dinheiro. Então não faz sentido atender o middle, porque você tem muito mais trabalho para de repente chegar no mesmo resultado. Como eu não tinha bolso de 100, 200 milhões, eu tinha que começar pelo middle. Então aquilo que era uma, entre aspas, limitação, se tornou um truque, um trunfo de oportunidade. Eu comecei a navegar no oceano quase que de forma isolada. Mas sobre o meu tempo de M&A, o que eu fiz? Eu trabalhei numa empresa de capital aberto, fiz alguns M&As dentro dessa empresa, fiz a fusão, participei do processo de fusão Submarino com Americanas. Caramba, animal. Terceira maior empresa de e-commerce do mundo à época. E veja que a Magazine Luiza não era nada e hoje dá um pau. Eu fiz essa pesquisa recente. Por sinal, fazendo muito M&A. Pois bem, que é lindo. A ação da Magazine Luiza nos últimos anos subiu 12.000%. Estava fazendo esse comparativo. A da B2W subiu 350%. Uau! Então, assim, uma diferença absurda. E o porquê? Time, gestão, alinhamento, propósito, M&A. Então, quando você faz um M&A numa empresa listada, normalmente o mercado já ajusta, né? Ou seja, você praticamente compra de graça a empresa, né? Boa parte das vezes sim, porque você tem um múltiplo, sua ação é tradeada a 20, 25, 30, você está comprando o cara um múltiplo de 5 a 10. Então, sim, sai de graça. Por que eu fui parar no M&A? Porque eu odiava o serviço público. Então, eu odiava o judiciário, eu achava lento, burro, achava corrompido. Então, quando eu era estagiário, a gente entrou com um processo e a execução de uma dívida, acho que era uma nota promissória, um cheque, alguma coisa assim, um valor expressivo. Aí o juiz chamou o sócio do escritório e falou, olha, eu quero propina. O cara falou, mas por quê? Né? Tipo, é um cheque, uma nota promissória, tá aqui o valor. Não, sem propina não anda. Falou, deixa eu falar com o cliente. Obviamente não falou, falou, não tem condição, assim, não faz sentido. Aí o juiz deu uma decisão dizendo que o cheque estava prescrito e não estava. Ele disse que estava prescrito, entrou com recurso, o tribunal falou, não, isso não está prescrito, você está louco. Voltou para o mesmo juiz. Ele falou, e agora, o seu cliente mudou de ideia? Caraca, você tá de brincadeira. Só que nisso, perdeu-se 3 anos. Então eu falei, cara, eu quero fazer algo que não dependa do poder público, porque eu acho ele ineficiente, burro e corrupto. Fui pro direito societário. Porque o direito societário você não depende de ninguém. Depende de ninguém, né? Você depende da junta comercial. É privado com privado. Você depende da junta comercial, que é ruim, mas não é péssima. E às vezes o CAD, que também é um órgão que costuma funcionar bem, costuma. Então, por isso eu fui pro direito societário. E eu adoro o direito societário, porque direito societário para mim, e não é para boa parte dos advogados que eu conheço, para mim é um tango. Para cada não precisa ter um sim. Então, por um lado, eu tinha um advogado, não, esse não pode, esse não pode, esse não pode, esse não dá, esse tem risco. Eu falei, cara, como é que faz? Eu quero ver como é que faz. E aí estudar o ângulo, o que é risco, como é que a gente mitiga, qual que era a taxa de retorno, se compensava, etc. Você crescer por meio de aquisição é muito bom. Porque como é que você vai ter aquele cara dentro da sua empresa? Você vai contratar um CLT com aquele perfil? É muito difícil. Agora, se o cara montou a empresa, o cara já tem aquele drive, o cara já tem as experiências. Pô, eu compro aquele cara, eu compro aquela expertise, eu compro aquele nicho de mercado, eu compro aquela região, aquela área de atuação. Porque se eu for montar do zero, eu vou brigar contra ele.
Então eu vou gastar tempo, implementar, contratar, dar certo, dar errado na contratação. O cara já está funcionando, eu vou fazer o scale-up disso, mais uma expressão em inglês. Então eu vou comprar, eu vou escalar, eu vou reduzir custos, eu vou ter sinergia. Então a beleza do M&A, eu acho que a gente tem isso em pouquíssimas áreas do direito. E aí fui para IPO, lançamento de debêntures, enfim, M&A de infraestrutura, de tecnologia, foram vários setores. Eu era aquele cara curioso, voltando. Então, quando havia um IPO, precisa fazer aqui a due diligence, precisa ver os contratos. Eu lia todos os contratos. Eu era um dos últimos a sair, eu era um dos caras que mais trabalhava, eu vim da Bahia, eu não tinha amigo, eu não tinha dinheiro. Então, o que eu tinha para fazer? Trabalhar. E eu trabalhava com gosto. Eu falei, não tem problema esse perrengue. Eu comia lasanha congelada todo dia, irmão. Eu tinha um frigobarzinho, que tem aquela fileirazinha que é um congelador. Então eu ia no supermercado um dia sim, um dia não. O dia que eu ia, eu comprava 2 lasanhas. A do dia e a do dia seguinte. Então eu comia lasanha congelada. Eu falei, não tem problema essa lasanha. Porque ela é lasanha hoje. Amanhã não será mais uma lasanha congelada. Total. Então não tem problema você apanhar dentro de um contexto que você sabe que você vai mudar a sua realidade. E você só muda a sua realidade de forma honesta com hora trabalhada. Não tem outro caminho. Então você vai trabalhar, você vai chutar a bola 1000 vezes até que seu chute vai ficar melhor. Então na linha do tempo isso fez toda a diferença. Então eu acabei no M&A vendo várias empresas, vários setores, vários fundadores, vários perfis de pessoa. M&A no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, no Norte. Puta de uma escola. Uma escola incrível. E de todos os segmentos que a gente puder imaginar, né? Exatamente. Então, já fiz deal de $1 bilhão, já fiz deal de milhares de reais. Tá tudo certo, eu gostava do negócio. Então, hoje, eu faço as reuniões, fica muito fácil fazer a leitura de pessoas e de tabuleiro. Que eu acho que são 2 coisas que você precisa fazer para ser bem-sucedido na negociação. Quem são as pessoas, quais são os interesses dela, o que ela quer, o que é ponto focal, o que é importante para ela e tabuleiro. Como é que eu mexo essas peças, ou como é que eu vejo essas peças se mexendo e vou me adaptar. Se você não faz essa leitura, você é um burocrata. Você é um cara que só escreve contrato. Então eu era conhecido como o destravador de deals. Quando tinha problema, quando tinha osso, manda o Valverde, o Valverde vai dar um jeito de resolver. E normalmente eu resolvia. Eu só não consigo resolver deal quando o cara é muito maluco ou muito desonesto.